noite, pessoal. Eu sou o Ulisses da Escola Modelo Design e venho trazer para vocês hoje uma entrevista super interessante com o ilustrador e o autor do livro Oluwapé, o Guerreiro. A gente vai começar aqui falando com o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tá? A gente vai falar aqui algumas coisas específicas, tá? E a gente vai conversando, tá? Paulo, sobre o que é o livro? Do que se trata a história? O livro é, na verdade, o primeiro capítulo de uma trilogia, né? Nessa primeira parte aqui, conta o nascimento, a história da personagem principal, que é o Oluwapé de Nordwestland, né? E o início do processo de unificação dos territórios setentrionais, que são o norte, na Escandinávia, porque a história se passa na era viking, mais precisamente no século IX, e a trama se desenrola a partir daí. Entendi. Fala pra mim uma coisa, quanto tempo demorou a concepção do livro, né? Eu diria, do começo a sua ideia, até o final, que seria o livro impresso em si. Não é? Quanto tempo demorou isso, mais ou menos? Cerca de 1 ano e meio, porque não é só escrever, que a parte de escrever é a parte mais rápida e fácil do livro. O livro exige bastante pesquisa, eu quis ser bem exato nos acontecimentos, nas personagens, né? Mas eu quero deixar claro que o reino de Soligard, onde a trama se passa, nesse primeiro livro, é um reino de mentira, e ele é mais parecido com os reinos ingleses, né, do que propriamente com os reinos dos vikings, né? Porque os vikings viviam praticamente em feudos, que eram liderados por um earl ou por um jarl, né, que era chefe desse clã e tinha seus seguidores. E no caso aqui é um rei, é um monarca no estilo europeu clássico, né? E só que a cultura, os deuses, as coisas todas são como nos vikings, né? Então a gente pode dizer que o livro é embasado na realidade. Isso. Maravilha. Agora, diz pra mim uma coisa sobre os personagens. Eu quis fugir um pouco do padrão dos livros do gênero, né? Geralmente é sempre os nórdicos, alguns ferozes, outros brutais, lutando por suas terras. Eu quis colocar diversidade, eu coloquei personagens negros, asiáticos, coloquei personagens míticos, não só vikings na história, fiz um enredo um pouco, vamos dizer, diferenciado, né? E a trama se passa sobre a vida do Oluwapé, né? Mostra o nascimento dele, a formação e o amadurecimento e a vida adulta dele. Personagens negros num livro sobre vikings. Eu vou ler. A trilogia, ela por que dividir o livro, a história, em 3? Primeiro eu precisava introduzir o Oluwapé ao mundo. Então eu fiz o nascimento dele, os treinamentos bélicos e intelectuais para ele, para consolidar uma personagem forte, um líder, né? No segundo livro eu quero fazer a unificação dos territórios do norte, né? Então o Oluwapé vai se meter com os outros líderes do norte e vai tentar consolidar um império. E o terceiro livro é justamente esse império, quando eles começam a dominar o mundo como realmente os vikings fizeram. Entendi. Onde você foi pesquisar? Na realidade, assim, o que eu quero saber é quanto tempo de pesquisa em si foi para produzir essa história entre história, personagens e ambientação. Desde criança eu gosto muito de mitologia nórdica e vikings, então eu tenho bastante livro em casa que fala sobre os vikings ou sobre mitologia, o dicionário da mitologia e etc. Eu tenho uma enciclopédia sobre os vikings, né, que depois eu posso até passar o nome se vocês quiserem pôr na edição, né? E aí muito do que fala sobre a sociedade deles e tudo foi retirado dessa enciclopédia. Parte do misticismo, das crenças eu tirei de um livro chamado As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, que inclusive inspirou O Senhor dos Anéis, né? E aí eu fiz essa mescla
Pesquisei também sobre a história saxã, que é a dos ingleses, né? Porque nesse primeiro livro fala mais sobre os ingleses, que são os únicos povos que os personagens invadiram até então, que é o dos ingleses. E aí eu misturei as histórias e compilei de uma maneira que fizesse jus à história verídica, mas que fizesse com que minhas personagens participassem também. Entendi. E a inspiração para os personagens? Você teve inspirações reais? Acredito que sim. Sim. E como foi isso aí? A parte que tem a convivência, da parte do crescimento deles, não podia fugir da minha infância. Então eu incluí meus amigos, minha família, fiz alguns anagramas, né, que sugerissem essas personagens com nomes vikings. Outros eu tive que criar mesmo o nome viking, porque não dava, ou ficava muito esquisito. Eu fiz menção à minha esposa, ao meu pai, aos meus amigos como o Emílio, né, que no caso dele foi mais fácil, né, porque o nome dele inteiro se forma Eric, né, e a personagem que fala sobre o Emílio é o Eric, né? Então, foi coincidência, não? Então, gostei muito disso. As pessoas precisam conhecer essas coisas, né? Aparentemente é um bom livro, bem construído, levou tempo, né? Foi mexido, foi trabalhado. Isso é muito interessante. Agora, diz pra mim uma coisa. Essa arte da capa, de onde surgiu essa arte? De onde surgiu essa ideia? Vamos falar da concepção de capa. Lembrando que aqui é uma escola de arte, então acho muito interessante a gente falar sobre isso, né? Sim. De onde saiu essa coisa toda? O Oluwap, né, ele, quando adulto, ele é uma figura, ele é uma pessoa super agradável, super legal, mas quando pisa no calo dele, ele vira praticamente um demônio, né? Tanto que numa parte do livro a gente chama os guerreiros de demônios do norte, né? Então eu queria que fosse uma figura ameaçadora, que as pessoas se chocassem ao vê-la, né? Eu pedi pro Emílio falar, põe um cara com sangue saindo da escuridão, aparecendo com frio, dá um jeito de pôr frio, escuridão, pavor, para que as pessoas tenham medo quando vê a capa, né? E na verdade a versão com sanguinolenta, né? Por uma questão de edição e para atingir mais público, foi vetada pela editora, mas a gente fez similar, mas sem o sangue, né? Tem aonde a gente vê essa segunda capa? Onde a gente pode dar uma olhada? A gente está vinculando ela no hot site do Oluwap, né? Que é Oluwap o livro. A gente vai deixar na descrição. .br. Tem wallpapers para baixar também, se vocês quiserem. Tem um wallpaper para baixar. E também tem no Facebook do Oluwap, que é Facebook/Oluwap o livro. Maravilha. Então, foi tranquilo, vocês dois trabalharam literalmente em conjunto nessa Sim. parte de capa. O tempo todo e com bastante, como eu disse, com bastante auxílio dele na parte de referências. Foi fundamental para eu conseguir desvincular daquele meu traço inicial para uma coisa uma ilustrações mais puxado para o livro mesmo, né? Um que eu posso dizer de referência, que de repente vocês quiserem, que uma coisa que a gente desde pequeno viu, era um livro chamado Angus. Sim. Né? Ele é mais puxado para o quadrinho americano, mas ele tem esse trabalho de Ashura bastante interessante. Então me serviu de inspiração para fazer o do Oluwap. Você me falou que no caso você tem um detalhe especial na parte do logo, né? Que tem sugere tem um conto, né, que nada é por acaso, né? No livro são 9 capítulos, são os 9 mundos que falam na mitologia nórdica. Eu queria achar uma fonte que lembrasse as runas, mas que fosse fácil de ler para quem batesse o olho na tipografia, né? Então eu fiz uma pesquisa grande, não foi fácil, e achei uma fonte que chama Vafthrûndir, né, que depois a gente pode até pôr embaixo na edição aí o nome da fonte para quem quiser. E essa fonte é o nome de um gigante, era o mais sábio dos gigantes, né? E ele fez inclusive um jogo de perguntas e respostas com Odin, e ele perdeu somente na última pergunta para Odin. E aí esse personagem ficou bastante conhecido nos contos vikings, né? E a fonte era bacana, interessante.
E também porque eu não sou nada modesto, né? Também o mais inteligente dos gigantes, eu sou pequenininho, né? Então ficou... Entendi, perfeito. Um joguinho. Perfeito. Justo, eu diria. Odin, deus dos deuses do norte da Europa. Vou deixar claro. Falando um pouquinho aqui sobre as ilustrações do livro, Emílio, como foi para você criar essas ilustrações? Qual foi o que você achou disso? Assim, deu um resultado bastante bacana, melhor do que eu esperava até, principalmente depois de impresso, mas o processo foi bastante... não foi muito simples, porque era realmente um mundo, um jeito diferente, detalhes, né, que o Paulo me forneceu, eu pedi para ele, né, como que ele imaginava a cena e tal, que detalhes de roupa e tal, então ele realmente me forneceu uma pesquisa bastante aprofundada que deu para detalhar com mais riqueza as ilustrações, né? A gente quis fugir um pouco do óbvio, né? A pessoa geralmente vê o Viking, um cara musculoso, sem camisa e chifre e tanga. Exato, né? também. E na verdade não era nada disso, né? Não. Inclusive o elmo que eles usavam não tinha chifres, isso aí foi colocado depois para dar medo para as pessoas terem medo dos vikings, né? Então, algumas correções assim do clichê, eu passei para o Emílio. O tipo de armamento não era exatamente aquele que se vê às vezes nos desenhos, no filme, aqueles machados grandiosos, com aquelas duas, ou um martelão que nem no Senhor dos Anéis. Eu desmistifiquei um pouco essa imagem que tinha do Viking e tentei deixar mais parecido com o real. Então dizemos assim que você puxou mais para a realidade da era viking mesmo, de como eles viviam na época. Se você vê as ilustrações, nem todo mundo é louro, nem todo mundo é musculoso, tem um barrigudo, né? magrelo, tirou um pouco do estereótipo que se tem no viking. A gente quis deixar alguma coisa mais parecida com a realidade. Quanto tempo demorou para fazer cada ilustração? Digo, desde a ideia, já que você conhece o Paulo há muito tempo, a gente pode dizer que uns 20 anos de conhecimento aí, você já tem uma ideia das coisas que ele quer. Porém, desde a ideia até o esboço, a arte final dessas ilustrações. Então, boa parte, antes de finalizar, né, sempre faço, quem já me conhece, eu tenho um estilo bastante diferente de fazer a ilustração. Eu sempre pesquiso, faço um esboço inicial, procuro trabalhar mais de um momento, trabalhar um ângulo diferente, e tudo isso eu fui acompanhando com o Paulo. Então, assim, não teve podemos dizer assim que cada ilustração demorou mais ou menos uma média de uma semana, mas foi variado, então não foi uma semana certinho, mais ou menos um tempo da pesquisa, um tempo do esboço, da aprovação, do que ele achou, até a finalização. Então foi mais ou menos esse período de uma semana para cada ilustração. Essas ilustrações, elas foram colocadas de modo não convencional no livro. Foi isso que você disse pra gente, né? Como funciona essa parte de não convencional? Como que funciona isso? Em que sentido você? No sentido de que normalmente quando você faz um livro, você manda o livro pro ilustrador, ou esse ilustrador olha, lê aquilo e faz a concepção ele mesmo. Ah, sim. Na verdade a gente fez da seguinte forma. Eu passei um trechinho do livro, essa ilustração é referente a esse trecho. Passei o cenário adequado. Por exemplo, Emílio, eu quero que você faça nessa falésia. Aí eu mando a foto da falésia. Aí eu falo assim, eu quero os caras montados no cavalo nesse ângulo e mais uns caras andando desse lado. Esse aqui é um rei, esse aqui é assim. Aí eu lendo o que eu escrevi, me conhecendo e com essa plotagem, ele pôde montar o que eu esperava. Como foi para você trabalhar direto com o autor? Porque foi um trabalho direto, não teve intervenção. Como foi para você trabalhar direto com o autor? Bom, assim como é a primeira obra do Paulo, também é a minha primeira obra também, né, aplicando as ilustrações. E realmente assim, foi bastante... Não foi tão complicado como eu achei que fosse, seria, né? O que realmente foi o que, no caso, quem me acompanha, a minha trajetória, eu vim muito do estilo mangá, né, que é o estilo japonês, e eu surgi daí,
Mas estilo. aqui aparentemente fugiu bastante desse estilo. Exato. Mangá. Aí, no caso, durante o meu aprendizado, eu tive que procurar aprender outros estilos e foi o que mais se adequou, né? Um próximo, uma mescla de quadrinho, né? com uma ilustração mais acadêmica. Porque assim, se você pega os livros, geralmente, qual que é o tipo de finalização? É achurado. Então, foi um trabalho em cima de Excepcional. achura e... Posso mostrar um pedaço? Posso. Posso mostrar? Vê se dá para pegar direitinho aqui, ó. Emílio, fala um pouquinho pra gente como foi a concepção dessas ilustrações, desde o começo, esboço, ideia, até o final dela, propriamente dito, pronta. Então, quando eu recebi o pedido das ilustrações, né, o Paulo me passou alguns trechos do livro, eu dei uma lida, e ele me passou bastante referências, né, para estar buscando. Então a gente deu uma boa estudada, pesquisou em livros, pesquisou no própria série Vikings, né, que sempre é uma boa pedida para vocês se aprofundarem também. Na parte da vestimenta, então foi assim, deu menos trabalho do que eu imaginava, né? Então a parte mais complicada em si foi a parte de criar o esboço, da parte da aprovação, que foi a parte que um pouquinho, vamos dizer assim, que demorou um pouquinho mais, né? Porque quando a gente vai criar uma ilustração, a gente cria o concept art do personagem, faz todo um estudo mais aprofundado e depois manda para o Paulo, no caso mandei para o Paulo, né, com o autor, para ver se ele gostou e depois a gente começa a fazer a arte final. Então eu diria que a sua comunicação com o autor foi essencial. Com certeza, assim, foi, além de ele ter me facilitado muito com bastante referências daquilo que ele queria, então o contato próximo, tudo ajudou bastante para desenvolver de uma maneira mais tranquila. Isso para você, Paulo, foi legal, foi aceitável? Você já tinha alguma outra ideia diferente da do Emílio? Não, na verdade foi desse jeito, assim. A gente falou, Emilião, eu vejo que as ilustrações em livros geralmente são achuradas. Faz achura? Faço. Ponto. Por exemplo, na ilustração do capítulo 8, como que a gente compôs? Eu tive a ideia na minha cabeça, eu falei, o cara, eu escrevi, né? O cara tá na falésia, pá. Então eu mandei pro Emílio a referência de falésia, mandei referência de cavaleiro, mandei referência de rei da época, e ele fez a composição baseada naquilo que eu tinha passado para ele, ficou do jeito que eu queria. Então você deu uma certa liberdade pro Emílio criar em cima da sua ideia. Exato. Então literalmente a gente teve aí uma sinergia, né? Sim, teve fundamental para concluir de uma maneira assim, que fosse satisfatória para ambos, porque assim, como eu disse, o nosso primeiro trabalho, o nosso primeiro trabalho é um trabalho junto, né? Eu vi a primeira vez o livro que eles querem é meu primeiro livro ilustrado, né? Eu tinha outros trabalhos independentes, mas não chegava a ser uma série de desenhos. Então realmente foi fundamental esse contato, esse conhecimento já de muitos anos, né? Porque assim, uma coisa que acontece muito é uma divergência entre o artista e o autor e tal. Não, foi bem tranquilo, foi muito, muito de boa fazer essas ilustrações. Paulo, me responde uma coisa. O Lope o Guerreiro, ele é um livro que foi baseado na história dos vikings, então ele deve ter palavras que são incomuns para a nossa cultura, eu diria. O que você vê em relação a isso? Na verdade, eu tentei fazer um vocabulário arcaico, mas que fosse compreensível hoje em dia. Então a construção das frases são as de hoje, mas existem bastantes palavras que são de português antigo, né? Porque não dá para escrever na língua dos vikings, senão só eu ia entender. E algumas palavras dos vikings, né? Por exemplo, tem Lordag, que é o dia do banho, que é um sábado, por exemplo. Então, para facilitar esse entendimento do que tem um glossário no final do livro, né? Que aí tem traduções de algumas palavras em chinês, tradução das palavras dos vikings, o significado de algumas palavras que a gente até ouviu falar já
como Odin, quem era Odin, quem era Thor, né? O que era hidromel, que o pessoal hoje acha que é bebida de mel, mas não era bem isso na época, né? Que era uma bebida que vinha do sangue de um dos deuses, que era fervida e misturada e tal. Então tem todas essas explicações e ajuda a pessoa a entrar no meio da história, né? Entendi. Isso facilita muito, né, para quem nunca ouviu falar ou não conhece. Ah, claro. Para todos. Vai né? aparecer lá Quinor, né? Por exemplo, falando em português a palavra Quinora. Para mim isso é tempero, nunca vi isso. Não, na verdade isso aí era uma nau, uma chalupa, né? Um barco viking, né? Então, Nir era o plural de Quinor, então era Knir, né? Então tem tudo aí explicadinho o que é, de onde veio a palavra e tal. E enriquece também, né? Deixa o livro bem mais rico em detalhes e traz um aprofundamento uma imersão melhor, né? Da cultura viking, né? Porque a gente tem um prefácio aqui que faz uma introdução à cultura viking e fala como que entrou o LARP na história dos vikings. No final tem um pós-fácil que conta como foi o livro, né, para a pessoa saber. Então, de repente, se a pessoa quer ter uma ideia do que é o livro, lê o prefácio, lê o pós-fácil, lê o glossário, fala, pô, aí dá para ter uma ideia boa do que é o livro sem ter lido o livro. Sem matar o enredo, né? Exato. E aí você consegue entender melhor as ideias malucas do autor, né? Muito interessante. Paulo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Agradecer alguém? E eu gostaria de agradecer a minha esposa pela paciência que ela teve durante o processo de concepção do livro, porque eu passei horas escrevendo, ao invés de estar com ela. Eu gostaria de agradecer ao Wagner, meu amigo da Dialógica Editora, né, que me ajudou bastante para fazer esse livro virar realidade, inclusive em relação à filosofia e aos pensamentos filosóficos quanto ao tempo. Eu quero agradecer ao meu amigo Emílio por toda a força que ele tem me dado, a equipe da Modelo Design pela ajuda, a todas as pessoas que estão compartilhando e divulgando o livro no Facebook, nas demais redes sociais e no próprio hot site do livro. E a Odin, né? Quem mais a gente pode agradecer que não a Deus, né? Maravilha. Paulo, sobre a estreia, né? Aonde vai ocorrer a apresentação do livro? Se vai ter uma chamada noite de autógrafo? Aonde a gente acha esse livro? Então, a princípio, o livro vai ser comercializado no site da editora e no dia do lançamento da obra. O site da editora é www.dialogicaeditora.com.br, já está disponível para pré-venda lá, né? E no dia do lançamento, inclusive, vai estar mais barato do que está no site e ainda tem desconto para quem pagar à vista, né? Fora que pode pegar um autógrafo com o Paulo. E ganha um marca-página. Tá? O lançamento vai ser dia 28 de novembro agora, né, de 2015, no France Café da Avenida Nazaré, número 1328, Ipiranga, bem pertinho do metrô Alto do Ipiranga e da estação Sacomã, também do metrô, e vai funcionar das 18 horas às 21h30. Maravilha. A entrada franca, vocês estão todos convidados. Tem uma promoção, se eu estou me engano, que você estava falando que Isso. a editora está fazendo. A editora está dando um livro para a pessoa que responder a frase para você, o que é ser um viking, e tiver a frase mais criativa, né? Para participar, basta mandar a frase para o e-mail pm-oluap@dialogicaeditora.com.br. A gente vai deixar aqui o site para promoção. Eu acho muito interessante. Vou mandar a minha porque eu quero o meu livro, tudo bem? E eu espero todos dia 28/11, das 6 até as 9 horas da noite, tá? Pra gente degustar aqui, né? E consumir, né? Boa leitura. É bom sempre. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Foi realmente uma boa conversa. Foi muito legal. Espero vocês no dia da estreia. Tudo bem? Valeu, obrigado, Alice. Falou. Até mais, pessoal. Falou.